entrevistas nos deixam a ver processos muito peculiares. Talvez outras documentações trazem outras dimensões, mas não essa. No caso do Wolf Maia, até eu mesmo que fiz essa entrevista me surpreendeu. Bom, vamos ver, depois eu comento outra coisa rapidinho. A gente trouxe 2 ou 3 atores também muito importantes. O Tarcísio Meira, que era sempre o ícone da beleza e dos galãs, fazendo o personagem perseguidor, corno, tísico, cuspia sangue, inseguro, infeliz. Quer dizer, foi quebrar o Tarcísio, e ele também genial como ele é, um homem inteligente, um ator que faz tudo e só se interessa para fazer o novo, ele entrou de cabeça. A Vera, que era o ícone da beleza, começando inclusive um processo de transformar a beleza no tudo, eu trouxe a Vera para encontrar a arte dramática dentro dela, que eu sempre soube que tinha. Ela tem uma dramática de vida, uma dramática de ser humano, ela é minha amiga, ela tem uma dramática do acordar, do deitar, da ansiedade, e que na televisão não aparecia, só aparecia a forma da Vera. É muito linda e tem que ser explorada pela forma. Então eu falei, vou quebrar essa forma da Vera. Então tirei o louro dela e tirei o olho azul, botei lente de contato preta e botei ela de cabelo preto. Falei, a gente está sem nenhum truque agora, meu amor. Agora eu quero a alma. Né? Vamos ver se ela existe, que eu sei que ela é grande. E aí foi um desafio particular com a Vera. E o meu assistente, que era meu assistente da escola, e que era um ótimo, tinha acabado de fazer um filme, e que era um ótimo ator, que era o Guilherme Fontes, o menino. O menino que tinha o anjo dentro dele que eu precisava. Que não podia ser um menino perverso. Ali um amor que vem através da docilidade, da delicadeza. Não era uma sacanagem uma mulher mais velha pegando um garoto. Não é um... Então eu tinha que ter muito cuidado nesse garoto. Esse garoto não era um garoto que devesse ter libido à frente de tudo. Ele tinha que ter paixão, sonho na frente, para encantar aquela mulher 20 anos mais velha do que ele, mãe dos amigos dele. Eu acho bacana que mostra toda a complexidade da própria escalação de 3 personagens do elenco, né? Com muita sensibilidade de um diretor que mostra bem o porquê de cada um, né? Muito mais complexidade do que às vezes a gente imagina. Agora, rapidinho, Carlos Barcelos. O Carandiru? Bom, aí a Carandiru foi a reportagem para a televisão, foi a primeira que eu fiz depois dessa confusão toda do lançamento do livro. Eu estava no Nordeste, acho que cobrindo um sequestro, e a chefia me pediu para voltar, porque eles haviam cometido lá um massacre. Como eu havia trabalhado tanto com os crimes da PM, eles acharam que eu era um repórter indicado para fazer parte da cobertura. Eu também foi o primeiro momento que eu fiquei frente a frente com os 20 matadores que eu havia denunciado. E estavam todos lá para controlar a multidão de parentes que estavam ali revoltados com o massacre e a imprensa do outro lado, esperando a oportunidade de entrar no presídio. Eu fui um dos primeiros a entrar, junto com alguns colegas de imprensa escrita. Eu acho que talvez 40 horas depois do massacre permitiram a entrada. A polícia ficou do lado de fora e os presos nos orientaram e a levar nos pontos do massacre. Eu lembro que já era assim, começo da noite, na tela do Jornal Nacional, a gente tinha algo como 40 minutos para fazer tudo, editar e etc. Algo assim. Eu lembro que eu entrei com câmera ligada, e aí eu acho que a experiência nessa hora, felizmente, conta um pouquinho. Eu sou muito habituado, tenho um olhar quase sempre voltado para questões técnicas, quando investigo uma história de crime. Em vez de priorizar, por exemplo, um depoimento forte, alguém que ofende um terceiro, eu prefiro ir em busca de indícios que provem que aquele crime aconteceu e que, enfim, tentar estabelecer uma relação de causa e efeito. Né? E os presos me ajudaram a chegar até as celas onde haviam sido metralhados, e ali estavam os primeiros indícios de realmente de massacre, porque os orifícios provocados pelas balas, dos projéteis, eram todos
indicativos de tiros praticados de fora para dentro do xadrez, nunca uma marca de dentro para fora, como eles sempre dizem, que eles só reagem a uma agressão praticada pelos criminosos. Nesse caso estava muito claro, que, inclusive marcas muito bem definidas de rajadas de metralhadora praticadas contra áreas vitais do corpo humano, peito e cabeça. E mais do que isso, os beliches todos mostravam indicação também de desenhos de perfuração nessa posição de baixo para cima, para atingir quem estava deitado lá em cima. A gente fez isso muito rapidamente, com a câmera ligada direto, ouvindo os presos, relatando os horrores, mostramos, jamais vou esquecer o buraco do elevador, onde eles jogavam os sobreviventes, alguns feridos. Alguns feridos foram jogados para a sala, jogados aos cachorros que acabaram de matar alguns. Aqueles horrores que hoje, que na época já foi tornado público. Só para finalizar, eu acho que essa entrevista do Caco, além de todo o interesse que ela tem, ela mostra uma outra peculiaridade da história oral que é muito interessante. A importância da gestualidade também. A história oral pode ser, claro, gravada por áudio, quando é possível, mas, quer dizer, quando possível, gravada em vídeo, ela traz essa dimensão também desse não verbal, né? O Caco fala muito, você vê que ele já está falando o tempo todo, ele antes de explicar, ele está falando assim, porque ele já está falando das rajadas, assim, né? Então a gestualidade dele está o tempo todo também, antes mesmo do que ele está falando, antecipando o que ele quer dizer com as suas mãos, né? Enfim, gente, é isso, obrigada. Obrigada a você, Ana Paula, que traz assim, esse depoimento do Caco, realmente forte. Bom, vamos continuar nessa área forte. A Denise Assis vai falar a história oral e na Comissão da Verdade. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Queria agradecer o convite. Está fora, né? Está vendo? Pronto. Alô? Agora sim. Agradecer esse convite da Bia, grande amiga, Joelle, amiga de muitos anos da profissão de jornalismo, e Ana Paula, essa grande profissional. Aliás, é um desafio falar depois dela, que nos trouxe coisas tão interessantes, informações muito relevantes acerca do tema que nós vamos tratar, né? A propósito dessa conversa de hoje de história oral, é claro que historiando, a história oral ela ganhou força com o invento, né, do gravador em 1950. No Brasil ela teve um grande boom no final dos anos 70, com o CPDOC gravando o depoimento dos militares que participaram do golpe de 1964. Agora a gente tem que especificar a data, né? E depois disso, agora na atualidade, ela ganha essa força com todos esses elementos que a Ana Paula já trouxe, né, de tecnologia, de todo esse interesse pela memória. E do ponto de vista da Comissão da Verdade, que foi a minha experiência mais forte com história oral, tirando o fato de que jornalista, o material de trabalho dele é a história oral sempre, né? Então, isso as comissões da verdade valorizaram, escolheram bastante jornalistas para participar dos trabalhos, exatamente porque a gente tem essa técnica da entrevista que o Pierre Bourdieu, né, o sociólogo, nos traz com essa frase, digamos, quase conselho de como a gente deve suscitar um depoimento, né? Nunca fazendo um inquérito, mas sempre sugerindo
e canalizando a própria história das pessoas que nos vêm. Do ponto de vista de jornalismo, você lida com uma gama de depoimentos dos mais variados, desde a situação de crime até um político que não quer falar. Do ponto de vista da Comissão da Verdade, ela é uma oportunidade também de reparação e principalmente memória. Porque quando a pessoa vem até uma comissão, ela está, na verdade, com aquela dor comprimida, né, que ela guardou por N motivos, ou porque ela não queria constranger a família, ou porque é muito traumático, ela não consegue ultrapassar aquela barreira da dor. E quando ela consegue ultrapassar essa barreira da dor, ela transforma aquela fala num depoimento, numa história pessoal. Mas quando essa história se cruza com outras histórias trazidas por naquele contexto do momento traumático, ela está, na verdade, construindo a história e o retrato daquele episódio, fazendo um quadro daquele momento, que é o que mais aconteceu na Comissão da Verdade. Nós trabalhamos cruzando os documentos de arquivo da polícia com depoimentos dos policiais, relatórios policiais, e mais os documentos e fala das pessoas que nos procuraram ou que nós as procuramos, né? Era muito importante para a gente que cada episódio, nem que fosse os mais marcantes, tivesse um desenho da sociedade, digamos, do lado oprimido, né? Eu vou até me permitir ler um trechinho de um artigo do Michael Pollock, que é um antropólogo, que ele nos diz o seguinte: na história oral, ela permite dar às memórias subterrâneas que aflorarem em momentos de crise, engendrando conflitos e disputas silenciosamente, que subvertem a lógica imposta por uma memória oficial coletiva. Nesse momento, né, que você viaja por essas memórias subterrâneas, você explora os limites entre o esquecido e o não dito, além do trabalho de configuração da memória, que é isso que eu acabei de dizer, que ao contar a própria história, somada com aquele que participou, você tem esse contexto do episódio histórico. Ele diz ainda que, uma vez rompido o tabu, uma vez que as memórias subterrâneas conseguem invadir o espaço público, reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis se acoplam a essa disputa da memória. Então, está aqui o X da questão, porque a gente tem tanta barreira com relação a essa memória. Porque, ao ser exteriorizada, ela suscita, por exemplo, a discussão sobre a lei da anistia, né? Porque um lado foi condenado, o outro foi perdoado, ou porque todos foram perdoados juntos, quando um lado sequer sofreu algum tipo de punição. Então, a memória subterrânea, para o Michael Pollock, é esse lado oficial da memória. Aliás, a memória trazida à tona é a memória oficial, e a memória subterrânea é essa que está reprimida, que está não contada. Então, ela deve, quer dizer, do ponto de vista oficial, ela deve permanecer assim, porque senão suscita essa discussão e esses pedidos de reparação que tanto incomodam a oficialidade. A Comissão da Verdade, a nacional, ela foi criada em 2012 e funcionou até 2014, quando foi entregue o relatório oficial no dia 10 de dezembro.
E a Comissão da Verdade do Rio foi criada em 8 de maio de 2013 e funcionou até 2015, sendo que ela teve 8 meses de prorrogação, porque era necessário para a gente fechar, porque o Rio sempre foi o centro de muitos desses episódios mais marcantes que aconteceram aqui, e era muito, a gente esbarrava em muita dificuldade do ponto de vista oficial para trazer essa documentação e esses depoimentos. E a Comissão da Verdade, a nacional, entregou o relatório, e ele é um relatório muito extenso, ele tem 5 tomos, e a Comissão do Rio optou por fazer um relatório mais sucinto, mais enxuto e mais ágil, que suscitasse o prazer de leitura. Enfim, há controvérsias aí, mas foi o modelo que se trouxe, né? E para que a gente pudesse angariar o maior número de depoimentos, foi criado um espaço chamado Testemunhos da Verdade, que teve não só esse caráter de permitir o espaço para que as pessoas falassem das suas próprias histórias e suas próprias dores, como também teve esse caráter de reparação, porque ao permitir, ao dar voz para aquele oprimido e atingido, de alguma forma a gente não só está construindo memória, como também está dando oportunidade a ele de ser um sujeito reconhecido historicamente. Então, esses testemunhos da verdade tiveram uma média de 80 depoimentos, né? E somados aos depoimentos pessoais de pessoas que nos procuraram, a Comissão do Rio chegou a colher cerca de 200 depoimentos. Vocês podem questionar esse número, dizer, mas em 3 anos 200 é pouco. Só que nós